uma carta psicografada por Chico que chegou a servir de prova durante o julgamento. Isso aconteceu no Brasil, para quem está chegando agora. Acusado lá durante o tribunal, durante ali, o réu acusado de matar seu melhor amigo com um tiro, o réu foi inocentado graças a essa mensagem enviada pela carta do Chico Xavier. Nela, a vítima desencarnada, na carta, a vítima que levou um tiro, confirmava a versão de que o disparo fora acidental. Sem querer, o camarada mexeu no gatilho e matou o companheiro. É um caso muito comum, quase comum, para quem tem armas mexendo aí. Enfim, tem que tomar um cuidado. Não é bem comum, mas acontece, os descuidados. E aí, em 1981, eu estou falando um pouquinho para essa homenagem, aproveitando aqui, homenagear o médium que não tirou proveito da mediunidade. Olha, em 1981, em 1982, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo havido mobilizado, na época, cerca de 2 milhões de assinaturas de pessoas do Brasil e até de fora, em organizações de 29 países, pedindo prêmio para ele. Ele merece, pô, eu não tenho dúvida. A gente vê alguns prêmios aí, Nobel da Paz, não tem sentido, perto do que o Chico fez, da contribuição, considerando a missão do Brasil, pátria do Evangelho, de evangelizar, levar o Evangelho. Em 1999, o governo de Minas instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier, que isso é uma condecoração outorgada anualmente a pessoas que trabalham pela paz e pelo bem-estar social. Olha que trabalho lindo que Minas faz, né? Que em São Paulo, que eu saiba, não tem. Ele foi eleito mineiro do século XXI, acompanhado por Santos Dumont e Juscelino Kubitschek. Isso num concurso feito pela Rede Globo. Bom, em 2006, em uma votação popular promovida pela revista Época, foi eleito o maior brasileiro da história. E tem outras homenagens, que aqui eu vou evitar, porque foram muitas homenagens, desde selo do Correio. Portanto, ele é considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil se consagrava pentacampeão da Copa do Mundo. Ele pediu para que fosse o desencarne dele, ele pediu para a espiritualidade elevada que o desencarne dele ocorresse num dia que o povo brasileiro estivesse feliz. E foi atendido. Olha que moral. Bom, a meta inicial era escrever apenas 10 livros. É importante que vocês saibam. E aí o mentor dele, Emanuel e outros, cutucaram e falou, olha, dá para você escrever 30, dá para escrever mais. E foram estimulando, e ele escreveu mais de 500. Portanto, a meta dele, volto a enfatizar, que eu saiba, eram 10. Que eu saiba. E foi sendo aumentado. Posso estar equivocado aqui nos números, mas era uma meta bem inferior. Portanto, o Chico Xavier trabalhou. Portanto, esses espíritos elevados trabalham muito, sem querer nada em troca. Portanto, é um perfil de espíritos elevados. Ele afirmava, o Chico, que não era ele que falava e que escrevia, não era fruto dele. Ele dizia que ele era apenas um mensageiro do trabalho feito pela espiritualidade maior. E assim deve ser todos os médiuns. Ter consciência que não é o criador da mensagem, sim a pessoa que está intermediando, o medianeiro. A mensagem não tem nada a ver com o médium. O médium está lá recebendo, não tem nada a ver com ele. O espírito elabora a mensagem no plano espiritual e o médium é apenas um instrumento para trazer a mensagem para o plano carnal. Outro detalhe importante, não é o médium que determina quando virá a informação, e sim o plano espiritual. Não é ele quem controla. Agora eu quero uma mensagem. Não. Tá? A não ser numa reunião específica, uma reunião espírita, dentro do centro espírita, como uma reunião nossa, como está ocorrendo aqui, tem um planejamento.
Considerando isso, o médium interesseiro depende exclusivamente do espírito fornecedor da comunicação, chamado de espírito comunicante, que é importante nós termos consciência disso. É muito comum pessoas leigas no assunto abordarem determinados centros espíritas com questionamentos. Como será o meu futuro no trabalho? Será que eu vou ganhar na loteria? Será que a fulana quer me namorar? Questionamentos da vida material. E aí vai, né? Tem gente que se acomoda, inclusive, e quer que alguém do plano espiritual faça por ela aquilo que ela deve fazer. Não é assim, tá? Espíritos elevados, eles se afastam quando tais perguntas acontecem. Se afastam. É importante. Aí dá para imaginar, né? Se os espíritos superiores se afastam, quem que se aproxima? Quem? Os espíritos elevados, eles têm como missão contribuir com o nosso progresso. Com o nosso progresso. Não com os nossos orgulhos, egoísmos, vaidade, aquelas desvirtudes que nós temos que eliminar em nós. Muito pelo contrário. Eles contribuem tomando o devido cuidado, orientando, seguindo, mas vê que não está ouvindo, eles caem fora. Né? Não tem sintonia. Em outras palavras, as palavras faladas e escritas que vêm do médium não pertencem ao médium. A mediunidade pode ser conquista também. Missionário, cara, olha, eu quero a mediunidade como uma missão. Ou uma prova. Pede com uma prova. Conquista missionária, que ele conquistou com missão, me dá mediunidade, tem a ver com muita evolução intelectual e moral, tudo bem? E espiritual também, do médium, um pedido como esse. Já como provação, tem a ver com o passado de débito, do espírito devedor. Ele solicita vir na encarnação trabalhar como uma mediunidade para reduzir, para melhorar, né? Em resumo, a caderneta de poupança divina dele. Aquele médium que comercializa sua mediunidade, ele tem os seus interesses ali em faturamento, tá? Ganhar com isso. Lembra, nós estamos em cima aí de um capítulo que está trabalhando, dai gratuitamente o que gratuitamente recebesses. Tem um capítulo no livro dos médiuns que Kardec fala sobre os médiuns interesseiros. Interesseiros, olha que interessante. Sabe-se que esses médiuns interesseiros já existiam na época de Moisés. Olha, vem de muito tempo. Moisés chegou a proibir, na época dele, muito antes de Cristo, lógico, lembra a época do dente por dente, olho por olho, que o Moisés trouxe? Chegou a proibir a consulta a médiuns. Tais era o nível das consultas e comércio que era realizado. Jesus dá essa demonstração, conforme foi feita a leitura, mas Moisés fez praticamente o mesmo, antes de Jesus. As sacerdotisas dos tempos gregos eram consultadas e quase sempre recebiam algum tipo de recompensa. É natural, a pessoa recebe ali benefício, ela fica numas de querer retribuir.